Bom dia, brasileiros, boa tarde, moçambicanos. Hoje, dia 10 de junho de 2023, estamos aqui numa atividade complementar da COPSIMO, que é a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, e hoje os psicanalistas Timóteo da Rocha, de Moçambique, e Maurício Carnelucci, do Brasil, vão falar sobre Freud na sua última década de vida. Freud na década de 1930, e agradeço desde já a presença e participação de todos e todas. Nós pedimos que vocês mantenham aí os microfones fechados. Tem lá um dispositivo no menu que é levantar a mão quando quiserem fazer uma intervenção, alguma coisa. E desejo a todos que tenham uma ótima manhã aqui no Brasil e ótima tarde em Moçambique, com essa apresentação, essa transmissão tão querida do nosso Maurício e do nosso Timóteo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá bem? Quem vai começar? Timóteo, seu áudio está fechado. Pronto. Nós ainda não estamos te ouvindo, Timóteo. Parece que está aberto o microfone, mas não estamos conseguindo ouvir sua voz. Ainda estamos sem seu áudio. Ainda você está sem o microfone não parece estar bloqueado, mas a gente não te escuta ainda. Vai testando, vamos testando. É muito aflitivo ver a boca da pessoa se mexendo, a gente sabe que ela está falando e o som não vem. É um momento de angústia na transmissão. Sim, Timóteo, talvez um fone de ouvido, não sei se às vezes é o próprio conector, né, que ele desconfigura o áudio nas configurações do computador, mas é uma sugestão aqui que talvez possa ajudar. Maurício, lá no final da lista está ali um número sem nome. 8898, blá, blá, blá. Pronto. Timóteo, o volume, tens o volume alto ou baixo? Como a combinação é o Timóteo começar falando, a gente... Há uma sequência que nós combinamos, Helena, por força até do modo como foi preparado o conteúdo, então, se a gente puder aguardar só mais um instantinho, ver se Timóteo consegue a conexão. Enquanto isso, Helena, eu estou vendo que a próxima facilitação, a próxima aula sobre a biografia de Freud é você que vai estar conduzindo, né? Que são as correspondências, as cartas, né? Exato. O Leandro está sugerindo do Timóteo talvez sair e entrar de novo, Timóteo. Pode ser uma ideia. A correspondência do Freud com o foco nas cartas dele com o Fliess e quase que uma árvore, assim, porque o Freud escreveu mais de 22 mil cartas ao longo da vida. E se correspondeu assiduamente com os discípulos dele, com algumas pessoas que, por exemplo, o pastor Pfister,
e cada uma riqueza, né? Se correspondeu com a Lu André Salomé, e aí tem as correspondências entre os discípulos dele. Então, tem a do Ernest Jones com o Ferenczi. As cartas entre Freud e Ferenczi são 4 volumes. E aqui no Brasil custam mais de R$ 1.000 cada volume. Impossível. Então, eu tenho em inglês, paguei 20 dinheiros, sei lá onde que eu comprei, um volumão. Mas É uma cansa, bíblia, né? É. Mas, assim, é um absurdo o dinheiro, né? Quer dizer, sei lá onde paguei 20 e no Brasil não consigo nem chegar perto. E são 4 volumes, quer dizer, cada um R$ 1.000, impossível de... Nem sei quanto dá em meticais isso, mas é uma fortuna, né? Então... Mas a ideia é trabalhar essa parte da correspondência do Freud, que teve vínculo, teve o gancho direto com a construção da teoria. Então, as dissidências, o volume dele das cartas com Jung, e olha que a amizade deles não durou tanto tempo, mas é um calhamaço também, então é uma coisa que eu sou apaixonada, assim, eu coleciono esses volumes da correspondência do Freud desde muito tempo, e tem cartas dele com Binswanger, com Abraham, então acho que vai ser interessante. Vamos ver que apanhada eu consigo fazer que dê sentido, né? Para que... Olha o Timóteo Agora consegue voltando. me ouvir? Boa tarde. Ah, muito bom, muito bem. Então, vamos lá. Timóteo, a palavra é Ok, sua. certo. Estava testando. Já está Podemos começar? Sim, sim, sim. Ok. Muito boa tarde aos moçambicanos. Bom dia para os brasileiros. Meu nome é Timóteo Rocha. Estou aqui mais uma vez em substituição do Jorge Cascassi, que é o presidente da COPCIM. Ele se encontra com a agenda lotada por questões do trabalho. E vamos lá então falar sobre a biografia de Freud, foi a década 30, não é? Em princípio, combinamos as nossas falas com o Maurício, que desde já agradeço pela pronta participação, não é? Passamos toda a semana a falar, a preparar, e esperamos que o conteúdo que nós vamos trazer hoje, que vamos partilhar hoje, seja de agrado, não é, para todos os psicanalistas. Então, por onde começar a falar de Freud, não é? Por onde começar a falar deste psicanalista que revolucionou a técnica da cura pela palavra. Em princípio, é importante, né, frisar que Freud ele não queria que alguns escritores falassem da vida dele, vida particular neste caso. Então, ao falar da biografia de Freud, há necessidade de tocar principalmente as suas obras, não é? É isso que vou falar hoje. Eu vou focar mais nas obras de Freud, na sua revolução, desde a sua infância até a prática da hipnose e também o abandono da hipnose como tratamento, não é? Então, o Maurício vai falar mais da vida particular, desde a infância também, até a morte. Então, eu preparei um texto aqui que vou partilhar, é da minha autoria, não é? E é assim, o texto vê o seguinte, não é? Sigmund Freud nasceu há 150 anos, não é? No dia 6 de maio de 1856. Seu aniversário de 167 anos acontece
aconteceu este ano. Neste caso, o Freud, este ano comemoramos 160 anos, 167 anos. Né? Se tivesse em vida, ele completaria no dia 6 de maio, 167 anos. E a aula de hoje convida-nos a um novo olhar, não é, sobre a obra e a influência deste psicanalista, não é? Uma vez que é uma tarefa, não é tarefa fácil, não é, falar da obra, falar da vida de Sigmund Freud, porque não só as obras, mas também a vida particular está cheia de controvérsias, não é? Então são essas controvérsias que nós vamos partilhar aqui hoje, não é? Desde a infância, desde a vida particular, as suas obras e até a morte, não é? Desculpa. Bom, Freud, em abril de 1885, ele fez uma carta à sua amada, não é? A sua amada noiva, e nesta carta Freud dizia o seguinte, não é? Que quase havia concluído um empreendimento que várias pessoas ainda não nascidas, mas destinadas ao infortúnio, sentirão severamente. O que esta citação dizia? Dizia que Freud acabava de destruir todas as obras, não é? Ele destruiu todas as anotações, como cartas, extratos científicos, os manuscritos, não é? E quer dizer, toda a obra que ele havia preparado, não é? E a causa dessa destruição é que alguns biógrafos, ao invés de escrever aquilo que eram obras dele, escreviam da sua vida particular, das neuroses, porque nós sabemos que Freud foi atacado muitas vezes, não é? Alguns chamavam de lunático. Então, ele achou necessário destruir todas as anotações das suas obras, e esta destruição, a primeira pessoa a ter conhecimento foi a noiva. Então, de uma vida particular, sabemos que Freud contava com a sua amada, não é? Com a sua noiva. Não é difícil que, muitas das vezes, são poucas pessoas que partilham as suas obras, partilham a sua vida acadêmica ou científica com seus parceiros, não é? Então, se esta escritura diz-nos que Freud disse à sua amada noiva que acabava de destruir todas as anotações, todas as cartas, todas as obras, automaticamente tivemos que ficamos a saber que Freud contava, não é? Tinha uma relação sólida com a sua noiva. Então, indo mais adiante, dentre esses trabalhos destruídos pelo Freud, não é? Só restavam as cartas familiares, não é? Então, as cartas que Freud escrevia para as suas famílias, ou as cartas que ele recebia da sua família, é que foram poupadas dessa destruição, não é? E ainda vai mais além, Freud não gostava que as pessoas escrevessem sobre ele, a vida dele particular. Uma vez ele disse assim, escreveu assim, disse: deixe os biógrafos trabalhar e trabalhar, não é? Não vamos tornar as coisas muito fáceis para eles, né? O que isso dizia? É que Freud esperava que os biógrafos escrevessem as pesquisas dele, não é? Então, ele dizia que não vamos facilitar a vida desses biógrafos, deixe eles trabalhar, se é para trazer informações, então eles devem trabalhar, nós não podemos facilitar. Isto é porque, na verdade, quando comecei a minha fala, eu disse, Freud não queria que escrevesse da sua vida particular, não é? Então, aqueles que tentavam escrever, ele dizia, deixem eles escrever, é trabalho deles, deixem eles trabalhar, mas nós não vamos facilitar, não é? Então, indo mais adiante, Freud repetiu também este gesto de destruir as suas cartas, de destruir as suas obras, na primavera de 1938,
né? A primeira vez que Freud destruiu suas cartas, suas anotações, foi em abril de 1885, e repetiu este gesto de destruir suas anotações na primavera de 1938, não é? Preparando-se para deixar a Áustria e ir para a Inglaterra, em que ele jogou fora os materiais, deu uma alerta, não é? Quer dizer, ele fazia anotações e depois, quando chegou em primavera de 1938, ele jogou fora, não é? Rasgou, depois jogou numa cesta de lixo. Só que, o que acontece? Aí já Anna Freud já havia nascido, não é? Então, Anna Freud, acompanhada pela princesa Marie Bonaparte, não é? Resgataram algumas anotações de uma cesta de lixo. Não é? Da primeira vez não se conseguiu resgatar, mas da segunda vez, Anna Freud, auxiliada pela princesa Maria Bonaparte, resgataram algumas anotações que Freud havia jogado a cesta de lixo. Então, como eu dizia, a biografia de Freud, não é rica em controvérsia, isto porque alguns dos escritores preferiam escrever as suas falhas além das suas descobertas, ou revolucionismo científico do século XIX. Não é? Tais controvérsias biográficas, embora envolventes em si mesmas, são de interesse mais do que biográfico. Então, essas todas controvérsias da sua vida particular, das suas obras, é que nos chamam a razão, é que nos dão motivação de continuarmos a falar daquele que é o fundador da psicanálise, não é? E indo mais sobre aquele que eram as transformações que Freud fez ao longo da sua vida, não é? É preciso lembrar que nós não podemos permitir que monopolizem primeiro a psicanálise ou a obra de Freud, não é? Não podemos permitir que monopolizem a atenção de quem pretende partilhar as descobertas de um homem visionário e leigo de si mesmo, não é? O certo é colocar Freud e sua obra em seus vários ambientes. Quais são esses ambientes, não é? Que nós devemos colocar Freud e suas obras? Estamos a falar de ambiente da profissão psiquiátrica, que ele subverteu e revolucionou. Freud revolucionou a psiquiatria, não é? A cultura austríaca, não é? Na qual ele foi obrigado a viver como um judeu, incrédulo, não é? O que aconteceu? Freud foi submetido a ritos de iniciação, ele viveu como um judeu. Isto o Maurício irá mais desenvolver mais adiante, não é? E viveu também como um médico não convencional, não é? Na sociedade em que ele estava inserido, não é? E também a sociedade europeia sofreu em sua vida os terríveis traumas da guerra e da ditadura totalitária e da cultura ocidental. Então, a parte da guerra, a parte da cultura europeia, também o Maurício vai desenvolver mais, vai falar da guerra e tal, em que foi um momento tão difícil para Freud e sua família, não é? E também Freud sofreu a influência da cultura, não é? Sofreu muita influência da cultura, e aquela cultura que transformou tudo. Desculpa. A cultura transformou a vida de Freud e sua família, não é? Os resultados dessa transformação é o que hoje chamamos de psicanálise, não é? Então, a psicanálise é o conjunto de todas as transformações que Freud sofreu, desde a cultura, desde a guerra, sua experiência pela guerra, a experiência da sua família, seus filhos, não é? Então, tudo isso nós chamamos hoje, aliás, resultou hoje da psicanálise, que nós hoje chamamos de psicanálise, fundada pelo Freud, não é? 1856 a 1939, que é o ano da sua morte, não é? E sobre as obras de Freud, né? Nos
Timóteo, a gente perdeu seu áudio e sua imagem também. Eu acredito que você esteja aí, mas está falhando. Se você puder só retomar. De alguma maneira, essas interferências acabam acontecendo. Ainda não estamos te ouvindo, Timóteo. A gente ainda não te ouve, Timóteo. Acredito que Timóteo tenha caído, mas enquanto a gente espera o retorno dele, esse breve começo e sobre esse impacto, né, que ele já anunciou, também eu vou estar mais para frente falando um pouquinho a todos, não só da cultura, mas da política, em que também a vida de Freud foi atravessada, né? Timóteo começou a dar as primeiras contribuições aí nesse sentido do impacto que isso também tem, até na própria construção teórica, na própria redação que Freud vai deixar para todos nós a partir dos livros e textos que ele vai anunciando à medida que essa cronologia do tempo e dos fatos vão também se desencadeando, né? Como a gente falou aqui no comecinho, esse conteúdo todo foi montado em forma de 4 aulas, de tal maneira que a gente pudesse dar um pouco mais de foco a esses períodos em que Freud foi desenrolando sua vida. Bom, só fiz aqui um preâmbulo para ver se o Timóteo também volta. Eu vou pedir um instantinho a todos mais. Só vou mandar um recadinho aqui para ele e ver se ele está nos acompanhando. Está de volta, Agora Timóteo. consegue? Agora sim, estamos te Ok. ouvindo. Se você puder retomar um pouquinho da onde você estava, só para todos te acompanharem. Bom, eu dizia o seguinte, que toda esta transformação que Freud sofreu, desde a cultura judaica, essa destruição de suas anotações, das pessoas que falavam, que queriam falar da vida particular de Freud, a guerra em que Freud presenciou e tal. Então, essa toda transformações hoje nós chamamos de Freud, o que significa que todas essas anotações, Freud transformou isso em uma teoria, que é a teoria psicanalítica. Hoje nós chamamos da psicanálise. Bom, a prática da psicanálise, Freud começou por assistir às aulas do Charcoti, não é? Que o Charcoti foi um médico, não é? O Charcoti foi um médico, não é? Que dava aulas espetaculares, né? Em que colocava em exposição suas pacientes ricas e mostrava para todo o público como ele podia diagnosticar e trocar os sintomas de um paciente para outro. Não é? Era um autêntico espetáculo, não é? Como, por exemplo, numa praça, um espetáculo aberto para todo mundo, em que o Charcoti levava suas pacientes histéricas e ele conseguia, não é? Conseguia transferir um sintoma de um paciente para o outro. Estamos com mais uma interrupção e vou pedir aqui a compreensão de todos só pelas questões de internet também. Timóteo, você está nos ouvindo? Consegue me ouvir agora? Voltou agora.
Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. A internet não está nada boa, está a oscilar muito, não é? Então, nesta mesma vertente, nesta época em que Freud assistia às aulas de Charcot, rodava uma espécie, não é, em que os médicos simplesmente daquela época guiavam-se pelo menos por duas causalidades, não é? Naquela época, os médicos diziam que toda questão ligada à histeria era por duas causalidades. A primeira causalidade, não é, era a causalidade natural, o que significava que todos os sintomas causados por um efeito eram causados por um efeito natural e mecânica, que eram possíveis de serem constatadas através de uma experiência originada por uma doença e, por sua vez, esses sintomas da doença deviam ter um respaldo no corpo a nível orgânico, o que significava que, naquela época, a primeira causalidade, a causalidade natural, significava que o paciente tinha que ter toda a doença, não é? Todo sintoma tinha uma origem de forma natural, em que devia se manifestar no seu organismo, não é? E a outra causalidade era uma causalidade psíquica ou consciente, não é? Se nós temos uma causalidade natural, em que é observável a olho nu, todos podem observar, então a outra causalidade era a causalidade consciente psíquica ou psíquica consciente, em que se referia ao ato de tomar uma decisão de levantar-se, não é? Por vontade própria, o que significa que esse ato seria um efeito de uma causa. Se você pretende levantar, ou você levanta-se, está sentado numa cadeira, num sofá, e quer se levantar, então esta vontade é uma vontade psíquica, consciente, porque você, de forma consciente, levantou-se, não é, daquela cadeira. Perdão. Então, esta consciência que influencia a decisão, não é? E que influenciava as decisões dos pacientes. Neste caso, a decisão de se levantar de uma cadeira e ir embora, não é? Que era uma causalidade psíquica consciente. Portanto, um médico do século XIX, naquela época, no século XIX, só podia ver essa experiência a partir de dois modelos causais epistemológicos. Ou os sintomas tinham uma causa natural, mecânica, ou tinha uma causa psíquica consciente, não é? Então, são os médicos do século XIX guiavam-se por esses dois modelos causais, né, de casualidade. Então, esses modelos podiam ser ou a ação era volitiva, né, uma vontade própria, ou mecânica, ação pelos movimentos naturais. O que significava que as pacientes histéricas de Charcot tinham sintomas que não tinham causas orgânicas e, ao mesmo tempo, não eram ações volitivas, não é? Ou frutos da sua própria vontade. O que significava que aquelas pacientes, os seus sintomas não eram vontade própria e também não era uma vontade, não tinham, neste caso, causas volitivas, não é? Ou vontade própria, o que criou um pouco de confusão na mente de Sigmund Freud. Então, se é que nós estamos numa época, não é? Numa era em que os médicos olham só por duas causalidades e depois estas pacientes de Charcot não se enquadram nessas causalidades. Então, aí Freud já começou a praticar, não é, a hipnose que vivenciou, que observou ao Charcot, mas olhando mais sobre a causalidade. Por quê? Aqueles pacientes não tinham causalidade de acordo com a era dos médicos, não é? Então, através daquela observação, Freud levou de volta para Viena,
Áustria. Então, resultado daquelas observações, não é? E com mais diálogos com outros amigos, com os médicos, nós sabemos que Freud tinha fortes ligações, não é? com Jung, não é? Então, Freud vem já praticar a hipnose, não é? Através dos sintomas, aliás, através de suas pacientes cujos sintomas não são efetuados pelos próprios organismos. O que significava que Freud, quando começou a praticar a hipnose, as suas pacientes, os sintomas das suas pacientes não eram identificados ou não eram causados pelos próprios organismos, não é? O que significava que tinham um sintoma separado do próprio organismo. Quais são esses sintomas separados do próprio organismo? Eram os traumas, né? Pacientes que vivenciaram, que presenciaram espécie de traumas, né? Podiam ser esses traumas, podia ser de guerra, de violência, né? Qualquer tipo de trauma, mas que não seja um sintoma que está dentro do organismo. Perdão, desculpa. E também, ao mesmo tempo, este sintoma, as pacientes de Freud não tinham vontade própria, não eram sintomas volitivos, em que a própria paciente sentia vontade, não é? O que significa que todos os sintomas não tinham nem causa natural, não eram causas naturais e também não eram causas psíquicas conscientes, não é? Então, essas causas que não são naturais e não são psíquicas conscientes, a origem era traumas, ou esta paciente histérica vivenciou um momento de trauma, esteve exposta a eventos traumáticos, não é? Um dos eventos traumáticos que Freud também presenciou foi a guerra, né? Tenho certeza que Maurício vai falar mais sobre este evento traumático, a guerra que ele presenciou, né? Então, a partir desses sintomas, Freud começou a trabalhar com a hipnose, né? Estes sintomas que não estavam ligados ao organismo. Então, Freud começou a trabalhar com a hipnose para destrinchar, que era encontrar os sintomas, porque entendia que um sintoma histérico, não é, era fruto de um trauma. Então, começou a fazer sessões de regressão a partir da hipnose, com a qual ele encontraria o trauma, revelaria ao paciente e resolveria o problema de sintoma como uma forma de cura. Então, Freud curava os sintomas, não é? Curava os sintomas através daquela descoberta. Então, se a gente descobre qual é o trauma que causa esse sintoma, então nós podemos resolver. Se é que o sintoma vem através de um trauma, o trauma era a guerra, então nós podemos curar esse trauma através da descoberta do próprio sintoma, não é? O sintoma não está dentro do corpo, foi um evento que ele presenciou. Então, se nós descobrimos que tipo de evento que ele presenciou, que lhe criou este trauma, nós podemos curar, não é? E depois, quando é que Freud abandona esta hipnose, não é? Freud abandona, não foi iniciativa própria de Freud abandonar a prática de hipnose, não. Foi através de uma paciente, porque naquela altura, quando Freud praticava a hipnose, ele deitava as suas pacientes no divã e ele ficava a fazer questões, fazer perguntas para a paciente respondia, mas numa dada altura, num dado momento, uma das pacientes histéricas disse: Apesar de não estar combinado essa pausa, ela cria um clima importante para o que ela disse, né? Vamos ver se a gente consegue aqui resgatar essa fala tão fundamental e estruturante desse período, né? Que é justamente os primórdios do raciocínio de Freud sobre esse enigma, né? Que está por trás da mente, das doenças biológicas,
e que ele vai ter aí esse retorno desta paciente. Vamos ver se o Timóteo já volta para contar a sequência da história. Tem alguém no chat querendo contar, né, já sobre essa história? Ah, o corte lacaniano, perfeito. Para deixar todo mundo pensando, né? Muito bom. É interessante que nas outras transmissões que nós fizemos, não houve tantas interrupções por conta de internet. Parece que hoje estamos num dia particular nesse sentido, que acaba picando um pouquinho a sequência. Mas eu acredito que, mais uma vez, nós estamos aqui podendo falar desse momento tão fundador da psicanálise que o Timóteo está apresentando aqui para todos. Timóteo, nós estamos aqui nos torcendo, querendo saber o que foi dito neste divã. Conta para gente. Olha, a internet aqui não estava a ajudar, mas agora já o sinal já está bom. O sinal já está bom. Então, continuando, não é? Freud não abandonou a hipnose por iniciativa própria, não é? Foi através, Freud abandona o hipnotismo por entender que é pouco eficaz, não é? E passa para um método de trabalhar que é o trabalho de cura pela palavra, não é? Mas não foi exatamente Freud que teve essa iniciativa. Foi uma paciente histérica que pediu para que o médico parar de falar e permitir que a paciente fale por si durante as sessões. O que significa era o próprio médico. Porém, uma paciente diz, permita-me eu falar, não é? Eu preciso falar, tenho algo para falar. Então, foi a partir daí em que Freud começou a permitir que as suas pacientes falassem durante as sessões, não é? A partir daquela paciente, não é? Freud deu essa permissão em que as suas pacientes ou os seus pacientes falem durante as sessões, né? Ele deitava os pacientes num divã, né? Depois sentava por trás do divã, neste caso, sentava numa poltrona de trás e começava a trabalhar para que o próprio paciente falasse da sua própria vida, até fazer aparecer o trauma. É isso que nós hoje falamos de escuta, neste caso, não é? Nós permitimos que os nossos pacientes falem, permitimos que os nossos pacientes partilhem os traumas que viveram durante a infância. Então, através daquela fala dos pacientes, nós percebemos lá quais são os sintomas, não é? Então, através do trauma. Então, é através da fala, é através de uma paciente que Freud começou a abandonar o hipnotismo. Não sei, consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Conseguimos. Deu uma oscilada, mas está dando para te ouvir. Tá dando para ouvir? Sim, Timóteo. Pode prosseguir. Certo, prosseguindo. Ok. Então, uma das descobertas muito importantes de Freud está lá patente no seu texto, né? Um texto que vem recordar, né? Neste caso, vem recordar, repetir e elaborar. É através do recordar, de repetir, em que o paciente conta a sua história, conta a sua experiência traumática que vivenciou,
que nós podemos elaborar um método para curar esses traumas, que nós podemos elaborar uma nova espécie, um novo modo de viver da paciente. Então, a técnica que Freud usou por longos anos, após de abandonar o hipnotismo, após de abandonar a hipnose, não é? Foi a técnica de recordar, repetir e elaborar. Hoje, muitos psicanalistas usam esses métodos, não é? Em que permitem, deixam com que suas pacientes falem por si só, partilhem as suas experiências, e através dessa partilha, essas experiências, então, neste caso, o psicanalista tira lá aspectos que causam sofrimento no próprio paciente. Então, nós elaboramos novas respostas, damos sentido à vida do paciente através da sua história partilhada durante a sessão, não é? Mas naquela época, o termo tratamento, não é? Eles referenciavam sempre o termo tratamento como se fosse cura, não é? Então, a palavra cura não seria totalmente impertinente, não é? Porque se nós formos a perceber a questão da cura, o que é isso de cura? Nós ouvimos aqui que Freud, quando abandonou o hipnotismo, começou a praticar a técnica de recordar, repetir e elaborar, e chamava-se a cura pela palavra, não é? Não precisava lá administrar algum fármaco, era simplesmente através da palavra que ele tratava os seus pacientes, não é? Então, se nós falamos da psicanálise, podemos falar da cura pela palavra, do tratamento pela palavra. Então, em algum momento, Freud negou essa expressão de cura, não é? Porque curar é erradicar. Não é? Erradicar é tirar de uma vez por todas, não é? Se nós, muitas das vezes, tem muitos projetos que dizem nós queremos erradicar o suicídio, nós queremos erradicar a pobreza, nós queremos erradicar a corrupção. Mas é possível erradicar a corrupção? É possível erradicar a pobreza? Não é? Porque se nós usarmos o termo cura, automaticamente nós temos que saber o que é curado é algo que nunca mais volta. Então, Freud, naquela época, substituiu o termo cura por tratamento analítico. Não é? Ao invés de chamar de cura, ele chamou de tratamento analítico. Não é? O tratamento analítico que consistia em todos os métodos por ele introduzido, não é? Que era todas essas técnicas, desde a descoberta do trauma, desde a elaboração, desde a repetição. Então, este conjunto todo de técnicas, Freud chamou de trabalho analítico. Não é? Substituiu-se naquela altura, que era a cura pela palavra, substituiu pelo trabalho analítico. O que nós fazemos nas sessões de terapia, ao ouvir, ao escutar, fornecer nossa escuta aos pacientes. Então, este é que é o trabalho analítico. Não estamos a praticar a cura, não é? Porque nós podemos dizer que estamos a praticar a cura, estamos a erradicar estes sintomas. Dificilmente pode-se erradicar um sintoma, não é? Então, ao invés de dizermos nós que estamos a praticar a cura, não é? Nós temos que substituir, assim como Freud substituiu o termo cura por tratamento analítico, então podemos, nos nossos trabalhos como psicanalista, dizer que estamos a fazer um trabalho analítico, não é? Em que envolve todos os métodos, desde a associação livre, de hipnotismo, não é? Então, eu vou terminar a minha fala por aqui, vou ceder o espaço ao Maurício, e para frisar que o trabalho que nós fazemos agora é o trabalho analítico, não é? Em que há anos atrás, Freud começou chamando por cura pela palavra, só que ele viu que a palavra cura não poderia ser usada para os trabalhos que ele fazia, não é? Porque a cura significava erradicar, então não se pode erradicar, não é? Então, melhor fazer, substituir por trabalho.
ao invés de ser cura pela palavra, ficou então conhecida, o trabalho de psicanálise, como trabalho analítico. É o trabalho que Freud fazia com as suas pacientes histéricas. E muito obrigado. E agora, Maurício, é contigo aí. Legal, obrigado, Timóteo, pela exposição tão importante, porque você trouxe conceitos que ajudam a gente a relembrar essa primeira fase tão importante, marcada por todos esses conceitos que você apontou aqui, né? Associação livre, você falou da importância da escuta, né? No começo aqui, antes das pessoas chegarem, estávamos falando sobre esse trabalho do livro, né? O Palhaço e o Psicanalista, sobre a importância e a relevância da escuta e esse posicionamento do analista numa escuta legítima, vamos dizer assim, né? Você trouxe a cura pela palavra, a importância deste momento do Talking Cure, que marca uma percepção de Freud na mudança também do posicionamento dele em relação àqueles e aquelas que ele estava escutando. Enfim, conceitos muito válidos e importantes. Te agradeço por fazer essa preparação para o que eu também estou trazendo, porque de alguma maneira, em outro momento, nós havíamos conversado sobre essa questão de que, de alguma maneira, Freud foi uma espécie de um arqueólogo, vamos dizer assim, da ciência, né? Ele vai pensando nesse conceito de arqueologia, ele vai escavando, né? Ele vai buscando coletar materiais escondidos que estão guardados em algum lugar muito profundo, debaixo de camadas de terra, por exemplo, e a partir daí relacionar esses achados com os costumes e a cultura da época. E a gente pode pensar nessa ideia como a ideia do inconsciente, né? Esse lugar profundo, misterioso, que requer, de alguma maneira, que essas camadas de recalque sejam movimentadas para que possamos encontrar um material, uma espécie de um tesouro, vamos pensar assim, e a partir daí trazer para a superfície, entender do que se trata. Bom, interessante esse pensamento e os correlatos, né? Mas deixa eu me apresentar inicialmente aqui. Eu sou Maurício Carnelucci, então quero também dar sequência dando boa tarde a todos os moçambicanos, boa tarde a todos brasileiros. Eu sigo aqui na apresentação com vocês. É sempre bom estar aqui podendo falar sobre tudo isto que tanto nos encanta, né? E nós tivemos, então, como a gente está apresentando, já uma sequência de aulas que vão construindo esta cronologia a partir da biografia de Freud. Tivemos um primeiro momento que foi Freud pré-1900, um segundo momento de 1910 a 1920, e agora, juntos aqui, estamos construindo também essa etapa, né, que seria aí os últimos 10 anos de vida de Freud e eventos e situações que foram marcando também todo este caminhar da vida dele, né? Esse semestre, na verdade, dentro da nossa cronologia, trouxe este mergulho nessa biografia de Freud, que foi considerado o inventor da psicanálise, né? E teremos ainda mais um assunto, uma aula onde as correspondências e as cartas vão ser abordadas. Então, eu queria aqui começar fazendo também um breve mergulho, vamos dizer assim, num momento, dando sequência ao Timóteo, em que a psicanálise começa a ganhar corpo, né? E Freud, então, ele começa a agrupar aqueles primeiros, podemos dizer assim, seguidores, aqueles que vão se interessando e se aprofundando nas pesquisas e nos estudos que ele vai produzindo à medida que o tempo vai passando. Houveram sessões marcadas como um momento muito importante, isso já foi falado, eu só vou repassar rapidamente, sessões marcadas de encontros no apartamento de Freud, aconteciam nas quartas-feiras. Essas reuniões, elas ganham corpo, e eram reuniões, enfim, que acontecia
no apartamento dele, em Viena, esses estudiosos da psicanálise, dessa teoria que Freud vinha trazendo, passavam ali a junto construir pensares e saberes para o que viria depois, né? Essas reuniões, elas também vão, com o passar do tempo, ganhando um novo corpo. Esse grupo de analistas e psicanalistas vai crescendo e elas são transferidas para um colégio de doutores em mais ou menos 1910, que é um ano em que Freud vai, então, fundar a Associação Internacional de Psicanálise, e ele pede para que Jung assuma a direção. Jung já fazia parte deste grupo, e esse é um momento muito marcante, né, onde se alicerça, então, uma associação que vai agrupar, com o passar dos anos, diversos analistas de diversos países. O ano vira, em 1911, praticamente surge o primeiro congresso na Alemanha, onde todos esses personagens ligados a Freud, que estão vinculados ao movimento da psicanálise internacional, vão se reunir. Jung vai estar numa posição de destaque nesse momento, de direção, e mesmo havendo nesta relação do Freud com Jung já algumas, podemos dizer assim, discordâncias que com o passar do tempo vão se tornando mais evidentes, né, que vão culminar com o afastamento entre ambos, vai surgir então uma nova personagem dentro desse cenário da psicanálise, que é um médico inglês que vai ter um papel muito importante. Ele se chama Ernest Jones, e que inclusive ele vai escrever uma biografia de Freud mais para frente, no ano de 1961, e ele começa a se interessar muito pela psicanálise no começo do século, começando a ler Freud, pesquisando a psicanálise, ajudando essa psicanálise também a ser difundida na Inglaterra, porque ele é um médico, enfim, inglês, e isso é um momento muito importante que eu queria resgatar aqui, que ele vai participar também dessa tradução da obra de Freud para o inglês, e ele vai fundar, então, a Associação Britânica de Psicanálise e a Associação Americana, em dois momentos diferentes. Em 1911, a Associação Americana de Psicanálise, em 1919, a Sociedade Britânica de Psicanálise, que tem uma característica interessante, que é a sociedade vinculada, as pessoas que vão fazendo parte da sociedade britânica não necessariamente eram médicos, né? É um ponto interessante a gente pensar e trazer, né, nosso momento atual, o quanto a psicanálise abriu portas para pessoas não vinculadas ao meio médico, e isso tem ali já uma relevância, isso já aparece nessa época em que ele funda a Sociedade Britânica. Então, este caminhar, ele vai se construindo, e aí nós vamos avançando no tempo, pensando exatamente num momento muito crucial, que, ainda fazendo um pouquinho de um resgate antes de 1930, que é a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? Essa guerra, ela vai acontecer no momento em que Freud está vivendo em Viena, com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com uma cunhada, que é a Mina, e ele tem alguns dos seus filhos indo para o fronte desta guerra. É uma guerra que vai reabrir debates importantes sobre as doenças de origem traumáticas e nervosas, né? Muitos psiquiatras são envolvidos nesse processo relacionado àqueles que queriam não participar da guerra. Enfim, é um momento de grande movimento intelectual sobre o que representa, né, aquele momento tão terrível que o mundo passa a viver. Muitos soldados, enfim, vão trazendo também, após, né, a participação no fronte, traumas terríveis que, de alguma maneira, começam a ser pensados, né, o impacto de tudo isso dentro do cenário
da guerra. E muitos psicanalistas, então, nesse momento também vão se movimentar. Há uma instalação em Berlim, que mais ou menos no final da Primeira Guerra Mundial, que deixa muitos analistas envolvidos já com a ideia de olhar para o que está acontecendo em Berlim, que tinha uma grande frente de médicos, psiquiatras, e que acabam acolhendo, vamos dizer assim, a teoria psicanalítica, né? Isso abre espaço, então, nesse momento, para um movimento muito importante, que também eu queria trazer aqui, que é o Movimento Internacional de Psicanálise, que é fundado em 1920, sendo marcado, neste momento, como a criação do Instituto Psicanalítico de Berlim. E esse instituto tem uma característica, ele está ligado a uma policlínica com médicos, ele acaba se transformando num centro importante de formação de analistas, e se torna o primeiro instituto de formação de psicanalistas, né? Batizado como a Policlínica de Berlim, que vai durar por muitos anos, vai ter um momento áureo, vamos dizer assim, tem como característica que os pacientes que por ali passarem paguem de acordo com a renda que eles possuem, né? Então existe aí uma dedicação inicial para as camadas menos favorecidas da população, onde cada terapeuta acaba obrigado por um acordo a negociar o que seria o valor e também a fazer tratamentos gratuitos, né? Ali tem um destaque muito importante, que foi um psicanalista chamado Carl Abraham, que é um médico psiquiatra, que passa a ser muito admirado por ser o primeiro médico de Berlim que vai exercer, então, a psicanálise desde da primeira década dessa época em que Freud está desenvolvendo a teoria, já está escrevendo, e ele acaba levando a psicanálise para Berlim. Então, com as conferências que ele vai fazendo ao longo desse tempo, desse período, ele tem um posicionamento muito forte, é uma pessoa que tem senso crítico e opinião definida, contesta muitas vezes a teoria de Freud, Freud o respeita por conta disto, e ele, inclusive, é alguém que, dentro desta escola, então, que é a Policlínica de Berlim, vai formar uma analista, que no futuro também ganharia um destaque, que é Melanie Klein, e com tudo isso, né, e aí, claro, cada citação aqui abriria um espaço muito grande de aprofundamento, mas uma vez que a gente está passando também nesse relógio do tempo, nós temos, então, a chegada da psicanálise nesse momento marcada por este evento importante, né? Então, Berlim tem já o seu registro da psicanálise nesse período, e passando aí o tempo um pouco mais para frente, nós vamos ter, por volta de 1925, 1926, a chegada em Paris da psicanálise, né? Que mais ou menos nessa década, e após ter percorrido outras cidades da Europa, a psicanálise vai ganhar vida em Paris, vai chegar nesse mundo médico também, de intelectuais parisienses, enfim, e este momento ele acontece talvez um pouco depois, por força também da França já ter uma tradição de psicologia implantada, né? E aí vale a gente citar aqui a presença de Pierre Janet, que era um psicólogo importante, de renome, um dos fundadores do que era chamada psicologia clínica, e que fazia parte dessa geração de Freud também, né? Ajudou a elaborar algumas teorias importantes, atendeu pacientes histéricos, enfim, era alguém que já havia, vamos dizer assim, implantado um pensamento sobre a ótica do psiquismo, né? Então, a gente pode pensar que tudo isso são momentos marcantes, mas que, uma vez que a psicanálise começa a se aproximar de Paris, ganha força com a fundação também da Sociedade Psicanalítica de Paris, e aí eu quero trazer aqui, citar
três nomes importantes que faziam parte desses fundadores da Sociedade Psicanalítica de Paris, né? Um é Pinchon, que é um gramático, enfim. Só um instantinho, gente. Acho que abriu-se um microfone aqui. Um é Pinchon, então, um gramático francês, que ele vai ajudar a construir com este grupo o que foi denominado Sociedade Psicanalítica de Paris, né? Um psiquiatra que também fazia parte de estudos de hipnose, que compunha este grupo, chamado René Laforgue, que vai, inclusive, ser uma pessoa que troca cartas e correspondências com Freud, né? Dentro desse grupo haviam outras pessoas, e uma delas, em especial, eu queria aqui enfatizar, que foi Marie Bonaparte, né, que inclusive o Timóteo citou, e a importância dela é muito crucial neste grupo, porque ela fazia parte desse grupo, ajudou a fundar a Sociedade de Psicanálise de Paris, e ela era bisneta de Napoleão Bonaparte, né? Era uma princesa, ela foi casada com o príncipe da Grécia, então ela era uma princesa da Grécia, bom, tinha muita condição financeira, e ela foi alguém que foi encaminhada, né, através do psiquiatra René Laforgue, que trocava correspondências com Freud, enfim, para fazer análise com Freud. Então, esse é um momento importante, porque ela vai fazer análise com Freud, acaba se transformando profundamente por força do processo analítico, né? Conta a história que ela tinha problemas relacionados a questões sexuais da vida dela, a questão da relação dela com esta posição de alteza, de principado que ela ocupava, enfim, e ela passa a ir a frequentar Viena cada vez mais, né, se aproxima da família de Freud, enfim, se torna uma amiga da família, e ela, por força desta aproximação, por força do movimento dela dentro da Sociedade Psicanalítica de Paris, ela também acaba pondo a fortuna dela, enfim, a serviço de todo o movimento psicanalítico, ajuda a traduzir as obras de Freud para o francês, enfim, ela tem um papel muito fundamental, não só nesse processo de consolidação da psicanálise na França, mas também como alguém que suportou economicamente e politicamente Freud nos momentos de guerra do nazismo pela qual a sociedade estava passando, né? Então, contando essa história, a gente chega aí após a fundação da Sociedade Parisiense de Psicanálise, próximo aí da década de 1920, 1930, enfim, aonde muitos eventos estavam marcando a trajetória da vida de Freud e de toda a obra dele. A gente pode falar que o contexto da chegada da vida de Freud até este momento foram marcados por dois períodos muito importantes. Um que a gente que é a gripe espanhola, né, e um outro que foi a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, ela acontece por volta de 2 anos, entre 1918 até 1920, aproximadamente. É uma pandemia que infectou milhões de pessoas, né, e matou milhões de pessoas, uma das epidemias mais terríveis, né, da nossa história, enfim. E a Primeira Guerra Mundial, que até a chegada da Segunda Guerra era conhecida como a Grande Guerra, né? Não se esperava uma outra guerra, que também foi ali no período de 1914 a 1918, quer dizer, tudo isso vai marcando a trajetória deste pensador, com impactos na vida pessoal dele e na obra dele também, né? E nessa trajetória acontece algo também muito importante do ponto de vista da sociedade, da humanidade, a ascensão de Hitler. A gente tem aí por volta da década de 20, enfim, em torno aí do início dos anos de 20, Hitler ele vai assumir o controle de uma organização
que é batizada como Partido Nazista, e a gente tem, então, uma proposta neste partido, né, num programa socialista nesse período, que buscava construir uma grande Alemanha, né, uma grande Alemanha que fosse unida e que negaria, que rejeitaria a cidadania dos judeus e de seus descendentes, né? Isso é o antissemitismo que passa a estar implantado, né, como um pensamento nazista, né? Alguns anos se passaram, de 1920, de Hitler assumindo esta liderança, e o antissemitismo, enfim, passa a ser, então, a base da filosofia política dentro desse partido, né? E um dos outros aspectos muito importantes neste momento, falando aí de estruturas como esse partido se deu, é de uma concentração, né, do poder nas mãos deste líder, e todos, de alguma maneira, já tivemos aí a oportunidade de estudar um pouco essa história, né? Com a criação deste partido nazista, então, o nazismo ele vai apoiar uma teoria de hierarquia racial, né? Ou seja, que atribui ao povo alemão um grau de pureza, um grau de diferenciação, que é a pureza desta raça, né? A raça ariana. E com isso, estas pessoas, enfim, esta população, esta grande comunidade nazista passa a se perceber como uma raça superior. Ou esse movimento ele vai ganhando força com o passar do tempo, tinha como objetivo se consolidar enquanto uma unidade nacional, e queria que não houvesse fragmentos entre sociais, né? Era uma ideia de comunidade, de união do povo, onde todos os alemães eles iam se unir e lutar com todos aqueles que fossem, vamos dizer assim, povos estrangeiros. Então, o nazismo ele vai reivindicar como um direito aquilo que se entendia ser territórios historicamente alemães, né? Então, isto vem com uma força de expansão e de conquista de territórios, como a gente tem a oportunidade de acompanhar, enfim, nos livros de história e assim por diante. Isto vai crescendo, vai ganhando força, a cidadania judia é negada, então todo judeu e seus descendentes passam a estar numa situação extrema de discriminação, né? Esse antissemitismo é divulgado, e a forma mais extrema é atribuir aos judeus uma posição de exclusão de todas as outras populações, civilizações, né? Esta massa de pessoas é difamada como um grupo inferior e passam a ser perseguidos. Então, o que começa a acontecer são manifestações de diversas formas que vão ganhando cada vez mais força e indo contaminando, vamos dizer assim, as populações que vão entendendo como contrárias às comunidades judaicas, né? E o ponto que a gente quer chegar é que Freud era judeu. Então, ele passa por este período também impactado com os reflexos que toda esta situação daquela época trazia, né? Então, nesse contexto histórico que a gente está falando, a gente pode citar aqui um pouquinho estas obras que surgiram, né? Então, em 1927 vai surgir O Futuro de uma Ilusão, que é ele é publicado, enfim, e esse livro vai abordar uma crítica que Freud já vinha refletindo sobre a ideia de uma religião organizada, aonde esta forma de organização remetia a uma ideia de uma neurose coletiva, né? Então, é um livro que vai discutir o papel das religiões e das diferentes formas
dos efeitos que a religião e a prática religiosa trazem enquanto uma neurose coletiva e uma neurose individual, né? Então, ele argumenta toda a ideia religiosa que, se por um lado controla, vamos dizer assim, os instintos sociais, né? E cria um senso de comunidade em torno de um conjunto de crenças, o que ajuda a civilização, por um lado, né? A gente pode pensar que, por outro, a religião também torna o homem eternamente ligado, subordinado à figura de um pai primeiro, de uma figura paterna primordial. Bom, cada livro de Freud a gente poderia aqui ocupar um tempo longo, né, para mergulhar. Mas, a partir disto, a gente vai ter, então, um outro momento, que é a chegada, por volta de 1930, da publicação do Mal-Estar na Civilização, que é um livro que ele é publicado, né, dentro também de um contexto, e aí eu resgato aqui que a gente estava falando de pré-guerra ou de pós-guerra, porque se por um lado teve o pós-guerra, a Primeira Guerra, tinha o pré-guerra da Segunda Guerra, mais um nazismo instaurado. Então é um livro que acaba expressando essa agressividade que aquela época, esse ódio que aquela época vivia, né? Onde, sim, os homens são capazes de chegar no extremo de se exterminarem uns aos outros. Então a gente pode pensar que esse trabalho de Freud, que é o livro O Mal-Estar na Civilização, ele acontece dentro desse contexto, que vai marcar essa época de uma maneira muito forte. Há uma grande tensão social acontecendo, né, política acontecendo. Todo cidadão está impactado com o efeito do nazismo, né, não só na região focal, vamos dizer assim, e de perseguição ao povo judeu, mas no mundo inteiro. E o livro ele vai trazer essa tensão existente entre o indivíduo e a civilização, essa tensão aonde o indivíduo ele tem em mãos a sua própria agressividade, e ele, bom, pode usar isso de que maneira, né? Na destruição do outro, na destruição de uma vida social, na destruição das relações, né? Como que o homem lida com a sua agressividade na relação com o outro é um ponto muito importante que é abordado no Mal-Estar da Civilização. Então, toda essa barbárie que a humanidade está passando, todos esses acontecimentos, né, de intolerância entre os homens, são bases de reflexão para Freud. E o texto ele vai trazer a ideia de que, de alguma maneira, o mal ele existe, né? Ele habita dentro de todos nós. E, bom, eclodir ou não é um ponto aí de reflexão bastante importante, né? Como dar vazão ou não dar vazão a esta pulsão, que seria a pulsão de morte, né? No seu sentido mais extremo, ou seja, a destruição dos laços entre as pessoas, da violência, da agressividade, do ódio, que faz com que, sim, os homens possam se matar uns aos outros, né? Então, a guerra, ela promove uma reflexão profunda nesse sentido, e a gente vai ter este livro abordando toda essa questão, que aí é interessante a gente fazer esse correlato, né, com a história. O que mais eu poderia falar aqui do Mal-Estar na Civilização? Acho que a gente pode pensar que, nesse momento, e aí eu vou resgatar aqui este livro, que é onde está a autobiografia de Freud, né? Que é o Eu, Id e Autobiografia, Outros Textos, enfim, que é um livro onde Freud relata, num texto, a sua autobiografia. Então, contextualizando aqui nesse momento, Freud vai falar no livro o seguinte:
que foi em 1929 que Thomas Mann, um reconhecido porta-voz do povo alemão, assinalou um lugar na história moderna do pensamento em palavras benevolentes, né? Ele está falando deste momento, de um apogeu dele enquanto cidadão. Pouco depois, minha filha Anna Freud foi homenageada na prefeitura de Frankfurt, onde comparecia como minha representante para receber o prêmio Goethe em 1930, um outro momento importante em que ele, na autobiografia, destaca desta construção e dessa produção de obras, né? Então, ele cita que esse foi o apogeu da vida dele como cidadão e que muitas coisas mudaram a partir dali, né? Ainda falando de autobiografia e da dele própria, que é o texto pós-escrito de 1935, há um impacto muito grande na vida de Freud com o câncer que ele tinha. Ele era um fumante inveterado, ele fumava charutos e ao longo da vida inteira, e este hábito, de alguma maneira, desencadeou, né, um câncer muito terrível, que fez ele realizar dezenas de cirurgias, sofrer dores terríveis também, principalmente nessa fase mais de final de vida, e aí estou me atendo aqui a essa década de 30, né? Então, ele tinha uma insegurança por conta desse câncer, que é o risco da própria vida, e ele faz uma cirurgia na década de 20, onde ele, de alguma maneira, ficou muito receoso, né, sobre o que poderia acontecer dessa cirurgia. Ele segue em frente, com saúde, se recuperando, enfim. E nesse período todo, ele vai, então, perceber uma diferença importante que ele aponta do ponto de vista do desenvolvimento de ideias que começaram a se afastar, como ele fala aqui na autobiografia. Ele fala o seguinte: fios que se haviam entrelaçado em meu desenvolvimento começaram a se afastar. Interesses adquiridos num segundo momento retrocederam e outros mais antigos e originais novamente se impuseram, né? É verdade que nesse último decênio, que é de 1923 a 1933, ainda realizei alguns importantes trabalhos analíticos. E aí ele cita estes trabalhos, né? Então, estou citando aqui um pouco dessa autobiografia para a gente trazer também a visão dele sobre ele mesmo, né? Com o passar do tempo, e aí ele vai citar num outro trecho da autobiografia dele, que durante todo o processo de trabalho psicanalítico, ele teve, né, em Totem e Tabu, que foi em 1912, conhecimentos muito importantes que ajudaram ele a investigar as origens da religião, as origens da moralidade. Com o passar do tempo, ele cita, dentro da autobiografia ainda, O Futuro de uma Ilusão e O Mal-Estar da Civilização, que a gente acabou de falar há pouco, né, como obras que dão sequência a um pensamento sobre a função da religião, o papel da religião, o papel da moralidade dentro da civilização, né? E então ele fala dentro da autobiografia dele que ele vai percebendo claramente que todos os acontecimentos que vão acontecendo na história da humanidade, né, essas interações culturais e tudo aquilo que vai acontecendo é um grande representante desses conflitos internos do psiquismo, e aí a gente resgata aqui as primeiras escritas, né, das instâncias onde Freud fala do ego, do superego, do id, enfim. Então, essa dinâmica de conflito gerado por essas instâncias, ele traz aqui como um ponto central nesses acontecimentos que ele descreve nos livros. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente também pensar aqui, né? A gente está aí seguindo por 1930 para frente e vai acontecer
um aspecto muito importante, que é o momento em que, bom, Freud ele publicou, então, O Mal-Estar na Civilização. Há uma tensão que está acontecendo por conta de uma miséria social, de uma pobreza que se instala na Europa, né? Não só pelos eventos ali locais, a presença do nazismo, um pós-guerra, uma crise enorme, mas há uma crise também mundial instaurada que vai, de uma certa maneira, atingir todos os países, né? E em 1933, Hitler ele também ganha um novo status, ele é eleito a chanceler, e a partir daí começa uma sucessão de acontecimentos, né, que vão culminar em tragédias da humanidade, enfim. Muitas cidades universitárias, estudantes que se identificam com o nazismo, começam um movimento persecutório e de agressão, de destruição a pessoas, enfim, e também a obras, né? E obras, vamos falar então aqui especificamente de um momento em que há uma queima dos livros de Freud em praça pública, né? Num grande movimento anti-judeus, né? Onde Freud está no alvo como um pensador que cria teorias, que cria conceitos que são contrários a esta doutrina alemã, né? Freud é um pensador que deixa em seus textos um modo de pensar que, na leitura dos nazistas, é contra a própria doutrina daquilo que é chamado espírito alemão, enfim, um modo de operar e de pensar, né? Então, esses estudantes que se denominaram como defensores, que queriam defensores da política nazista, né? Queriam combater tudo aquilo que fosse contrário aos princípios nazistas. Então, eles são combatentes, lutando aí contra a psicanálise freudiana e fazendo este momento ganhar um destaque muito importante, ao ponto de Freud fazer uma citação que é sobre ele próprio, né? Bom, ainda bem que queimaram meus livros apenas, né? Na Idade Média, as pessoas eram queimadas, né? Há um momento que culmina na Alemanha, depois que as obras de Freud são queimadas, que fica bastante evidente que esse regime liderado pelos nazistas, que chegam ao poder, não vai mais deixar espaço para a permanência da psicanálise. Então, há um movimento muito grande acontecendo de anexação de territórios. A Áustria passa a ser invadida pela Alemanha, né? E essas leis raciais do nazismo vão modificando o quadro da psicanálise na Alemanha, e vai acontecendo, então, uma ruptura, né, decorrente desse antissemitismo. Muitos analistas não judeus procuraram se manter na própria região. Eles tinham o apoio, e aí vou resgatar aqui Ernest Jones, que era um amigo pessoal de Freud, um psicanalista importante, com influência, que ajudou de uma forma bastante intensa, né, se posicionou a favor da psicanálise para que ela permanecesse na Alemanha, ajudou os psicanalistas judeus também, que precisaram sair da Alemanha depois que toda esta perseguição se impôs. Então, muitos analistas judeus acabaram indo para a América, indo para outros países. Alguns poucos ficaram na Alemanha, de acordo com o que se conta da história. E aquela policlínica que nós havíamos falado, de Berlim, que marca um momento, uma criação de escola de analistas na Alemanha, é dominada pelos nazistas e passa a cair no domínio de Hitler, e a partir daí toda a sua proposta é desconfigurada, né?
Freud, preocupado com esse movimento e com tudo isso que está acontecendo, e eu vou avançar um pouco aqui no tempo cronológico dos fatos, estamos aí em 1938, praticamente. Ele vai se comunicar com o Ernest Jones no sentido de falar que está bastante preocupado, que a situação é muito sombria, né? Que não está havendo meios de impedir que essa invasão aconteça, e como isto está afetando a psicanálise e todo o resto dos eventos da humanidade, enfim. Né? Então, as tropas nazistas, elas vão, nesse momento, também invadir a Áustria. A violência contra os judeus atinge, né, um auge muito grande, um reino de horror, enfim. O terrorismo está instalado, né? Os judeus começam a ser perseguidos, caçados, de uma maneira muito aviltante, muito cruel, e Freud tem o seu apartamento, então, revistado pelos nazistas, né? Muitos bens confiscados. O extremo é a filha de Ana Freud, ela é convocada para ser entrevistada pela Gestapo, e isso faz com que ele, então, pense definitivamente em sair de Viena. Né? Acontece também, neste momento, acontece também nesse momento uma mudança importante na vida dele, porque as irmãs dele são, enfim, sequestradas e vão para os campos de concentração. Então a gente tem aí toda uma sequência de acontecimentos já funestos que faz com que Freud decida sair de Viena, e para que isso aconteça ele tem a ajuda, então, da princesa Marie, que vai justamente pagar para os nazistas para que a saída de Freud possa acontecer, e ele, então, ir para algum outro lugar. Este lugar é Londres. Freud, ele sai em 1938, no dia 4 de junho, especificamente. Ele passa por Paris, numa primeira parada, onde ele é acolhido, né, num hotel que é particular, da Marie Bonaparte, enfim, e ela, a partir daí, ajuda a migração dele, da esposa Marta e de Ana Freud para Londres, aonde ele vai morar no último ano da vida dele. Ele é bem recebido em Londres, e neste período, então, surge Moisés e a religião monoteísta, que é um livro deste último momento de vida de Freud, aonde ele vai investigar justamente essa figura tão importante que é Moisés, historicamente, levantando questões sobre sua existência, sobre sua nacionalidade e assim por diante, né? Eu vou me adiantar um pouquinho aqui por conta do nosso tempo. E aí, em 1938, Freud está muito debilitado, né? O câncer, enfim, está presente na vida dele, as dores são terríveis, ele já não se movimenta mais com agilidade. A Ana Freud vai no Congresso de Psicanálise de Paris, neste ano, em 1938, representando o pai, né, falar sobre textos da sua obra, enfim, e esse é o período que ele está com a saúde muito debilitada, e depois deste um ano vivendo em Londres, ele não suporta mais as dores terríveis que ele tem, e ele pede, então, para o seu médico pessoal lhe administrar uma dose letal de morfina, né, para que as dores desapareçam. Né? Então, Freud morre no dia 23 de setembro de 1939, com 83 anos, por força deste câncer, né, e dessa insuportabilidade aí que ele passa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, de uma maneira bem breve, um roteiro, vamos chamar assim, de livros que, a partir da morte de Freud, não só a partir da morte, porque antes nós vamos citar dois aqui, que é
Deixa eu compartilhar aqui com todos. Eu Só um instantinho, por favor. Eu não sei, Timóteo, se está sendo compartilhado. Se você puder me ajudar. Dizendo se está compartilhado ou não. Apareceu, mas depois fechou. Ah, legal, Leandro. Deixa eu tentar de novo aqui. Só para ilustrar. Muita coisa aberta. Só mais um minuto, por favor. Me digam se está sendo compartilhado. Eu pus uma tela com um monte de imagens de livro. Sim, chegou. Legal, Leandro, obrigado. Bom, aqui, gente, é mais para deixar, porque, claro, o tempo é muito pequeno, algumas fontes, né, de pesquisa, para aqueles que, enfim, têm interesse em conhecerem toda a trajetória de Freud. Eu pus aqui todos esses livros que são, vamos dizer assim, eles estão numa ordem cronológica aqui de escrita, né? A gente pode começar o amarelinho, que é o Autobiografias de Freud, que escrito por ele próprio, enfim. A gente pode avançar aqui falando desta biografia de 1961 de Ernest Jones, que é a vida e a obra de Sigmund Freud, aonde ele, Ernest Jones, que conviveu com Freud, vai justamente narrar esses primeiros momentos, né? Ele tem acesso a Ana Freud, ele é alguém que está ali próximo dos pacientes mais próximos de Freud também, daqueles que seguiram Freud. Então, é uma obra que traz estas características de um período específico, né? A terceira obra é mais ou menos no final dos anos 60, que é uma outra biografia, Freud, precursor da psicanálise. Então, também aqui existe estudos de casos clínicos de Freud. Na quarta biografia, a gente tem Paul Rosen, que se chama Relatos Inéditos de Pacientes. Ele foi um cientista político importante que pesquisou os arquivos do Instituto de Psicanálise Britânica, então também é uma obra que pode ser considerada aí dentro das leituras. Talvez uma das grandes conhecidas, né, Peter Gay, que é Freud, Uma Vida para Além do Nosso Tempo também, mais ou menos nos anos de 80. Que mais a gente pode citar aqui? Freud, o pensador da cultura, Freud, o lado obscuro, né, que é o lado oculto, perdão, do visionário, que também vai falar desta biografia com um foco na vida clínica de Freud. Uma biografia, The Case of Sigmund Freud, então, que é esta próxima, que também aborda a ótica de ser judeu, o preconceito, né? O escritor, que é o Sander Gilman, é um historiador, então vai dar uma ênfase também a estas características históricas. Avançando um pouquinho, a gente tem Octave Manoni, que é uma biografia ilustrada. Sigmund Freud, O Século da Psicanálise. E, por fim, aqui para a gente citar, traria aqui a Elizabeth Rodineskov, né, que esta é a mais recente também. E para a gente avançar e poder finalizar aqui, deixa eu compartilhar uma outra tela.
gostaria de compartilhar com vocês. Interessante, porque eu estou tentando compartilhar e passar aqui um grupo de slides bem rapidamente para mostrar a casa de Freud, onde ele morre, né, e que é depois que tem a sequência, né, da Ana Freud morando lá, enfim, mas que depois se torna um museu até hoje disponível para visitarmos, enfim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, mas a título também de ilustração, tá aparecendo? Acho que sim, né? Chegou. Então, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui nos slides. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Pronto. Então, rapidamente, gente, os nossos minutinhos finais, só para ilustrar onde Freud morou, se tornou museu, o famoso divã, né? O divã que ele ganhou, inclusive, de uma paciente, que depois foi reformado e faz parte lá do museu. Livros e a história dele aqui preservada, com os objetos pessoais dele, com livros do qual ele gostava, quadros, enfim. Vale aí essa curiosidade, talvez, né, que ajude a construir um pouco esse pensamento biográfico dele de uma maneira mais viva, né? Então, este é o Museu de Londres. E, por fim, para a gente encerrar e sobrar aqui pequenos momentos para talvez alguma questão que alguém queira trazer, eu trago aqui mais a título de curiosidade, talvez algumas obras no campo do cinema que estão no cunho de documentário. Então, esse documentário é um documentário onde personagens, né, que nós narramos aqui, falamos desse período biográfico de Freud aparecem, é um documentário francês. É um documentário francês de 1997. Timóteo, se você puder ajudar, só fechar esse microfone, por favor, de alguém. Aonde esse documentário vai trazer, então, a trajetória da psicanálise, desde seu nascimento até a morte de Freud, né? Traz uma construção muito interessante da evolução de como Freud foi pensando ao longo do passar de sua vida, como ele foi pensando o que a gente chama hoje de psicanálise, né? As revisões que ele fez, as dúvidas, e o que é muito interessante é que é um documentário que tem personagens, enfim, como eu falei, que de alguma maneira também fizeram parte desse processo de construção da psicanálise, né? Entre eles, Ernest Jones, ele aparece, Jung aparece, e esses historiadores que a gente também pôde falar aqui de seus livros, né? A Elisabeth Rodineskov e o Peter Gay. Que mais para a gente ilustrar aqui? Este é um outro filme que chama Freud Além da Alma, é um filme sobre a biografia de Freud, que vai também contar essa construção da teoria psicanalítica, reconstruindo a experiência, as vivências, né, e essas descobertas que, inclusive, o Timóteo trouxe aqui no começo da apresentação, que é esse Freud deste período, né, de investigação sobre hipnose, de investigação sobre do que se trata a histeria. Este é um outro filme também deste período, chama O Jovem Dr. Freud, que é um filme que vai mostrar já a atuação de Joseph Breuer e a relação com a hipnose, né? Então, a gente tem aspectos interessantes aqui de tudo que a gente pôde comentar. Um filme também construído em cima de um momento muito particular, né, de Charcot, em Salpêtrière, onde ele observava os fenômenos histéricos e ajuda a construir esse primeiro patamar para que Freud, então, vai desenvolver a teoria da psicanálise. E o Método Perigoso, Dangerous Method, que é um filme que vai mostrar esses atendimentos clínicos, né? Aparece Jung, aparece a Sabine Spionheim também, retratando a escola de Zurich, um momento particular
desta construção da psicanálise. E, enfim, gente, eu acelerei um pouquinho para a gente poder finalizar também em conjunto, mas acredito que era isso, né, Timóteo, que nós buscamos trazer um pouco desse pensar biográfico desse período e um momento de vida marcado pela finitude, né? A finitude, de alguma maneira, sempre traz reflexões importantes, podemos pensar de uma maneira mais livre, não biográfica, o que se passava, né, na cabeça de Freud, né? Que ele conjecturava com a própria história de vida, com a própria história da qual ele fez parte na sua construção, e dessa proximidade, né, da finitude, dessa decisão tão importante e marcante, que é abreviar a dor, né? Mas, enfim, a conversa pode se estender muito, e eu vou abrir o chat aqui só para ver se eu perdi alguma coisa, porque enquanto eu estava falando, eu não consegui nem olhar nada aqui. Eu não sei se ficou alguma coisa para trás, Timóteo, você pode observar, quer falar um pouquinho? Sim. Temos aí algumas perguntas do Paulo Massango, não é? Do Florencio também, em que poderia pedir neste momento para que partilhassem estas questões, estas perguntas, não é? São perguntas muito importantes, porque falam da transe, que é o resultado desejado da hipnose, não é? Então, eu gostaria que fizessem essa pergunta para o público e partilhar esta experiência, não é? Com este público maravilhoso. Florencio, não sei se Florencio ainda está aqui, o Florencio e Paulo Massango, por favor. Bom, ainda estou aqui. Na verdade, fiquei sensibilizado com a questão que o Paulo Massango levantou e queria mesmo perceber, em termos do tempo de transe, há um tempo recomendado, e também queria perceber se podemos encontrar uma relação entre esta transe que nós acompanhamos em sessões de terapia, não é? E a transe que ocorre em algumas instâncias de socialização, em particular os movimentos religiosos. Qual é o ponto de ancoragem, o ponto de divergência? Então, são esses aspectos, e dizer que estamos a aprender, em particular eu estou a gostar, sendo alguém que está a atuar no campo da psicologia da família. Esses contributos são interessantes, estamos aqui a acompanhar. Muito obrigado. Obrigado, Lourenço. Maurício, eu não sei se primeiro eu posso responder primeiro, depois vais não é complementar. Bom, parece que entendi que ele perguntava, queria saber se existe um tempo recomendado, né, do paciente estar em transe também. Uma das perguntas era a motivação que leva a paciente a entrar em transe, né? No início da minha fala, eu abordei aqui qual era o objetivo da hipnose neste exato momento, não é? Era trazer os traumas vivenciados pela paciente durante a infância, durante o ciclo de vida todo, não é? Era para descobrir a origem dos sintomas, não é? Uma vez que Charcot, os pacientes de Charcot ou as pacientes de Charcot, os seus sintomas não tinham causas, não tinha causalidade, aquelas duas causalidades do século XIX, que era a causalidade mecânica, né, ou causalidade psíquica e consciente. Então, durante a hipnose, a prática da hipnose, o foco é
trazer os traumas, né? Os sintomas dos traumas, né? O que significa que o objetivo da hipnose é descobrir por que este paciente é acometido por este ou aquele tipo de neurose, não é? Ou da psicose. Então, quando o paciente entra em trauma, ou a paciente entra em trauma, nós temos que esperamos 3 tipos, não é, de transe. Temos a transe leve, temos a transe média e temos a transe já grave, neste caso. O que significa que, quando nós colocamos o paciente em hipnose, nós pretendemos que o paciente fale daquilo que lhe causa o sofrimento psíquico, não é? E esta fala não aparece de forma consciente, aparece de forma inconsciente, é buscar, indo mais sobre aquela técnica de recordar, repetir e elaborar. Então, a paciente, quando está em transe, busca aquele trauma, busca aquele momento de sofrimento. Então, traz à tona para o terapeuta, para, neste caso, o psicanalista, e através destes eventos, destes traumas, nós conseguimos elaborar, não é, novas respostas para o sofrimento psíquico dessa paciente. Agora, tempo recomendado. Isso depende de cada profissional, de cada terapeuta, qual é o tempo que leva, não é, para as suas sessões. Não existe um tempo assim recomendado, não é, que o paciente tenha que estar em transe. A minha resposta é: não existe esse tempo recomendado. A motivação é esta, não é? Trazer aquelas lembranças, aquelas recordações que estão no inconsciente do paciente. Sabemos, então, que quando Freud criou a segunda tópica, o id, o ego e superego, então ele substituiu a primeira tópica, né, que é o inconsciente, consciente e subconsciente. Então, automaticamente, nós queremos saber aquilo que o paciente, as vivências do paciente, que em algum momento lhe causaram dor, causaram sofrimento, não é? Sabemos que a pessoa que presencia ou um paciente vítima de trauma da infância, violência, né, abusos, automaticamente pode crescer e aquele evento que sofreu durante a infância manifestar-se, não é? Manifestar-se já na idade adulta. Então, nosso objetivo, nossa motivação, quando colocamos o paciente na hipnose, e o paciente quando está em trauma, é para descobrir a origem do sofrimento psíquico da paciente. Esta que é a motivação básica, não é? É descobrir a origem do sofrimento psíquico deste paciente. Perguntava: existe a possibilidade, não é, do par ao consciente, não é? Em transe, temos a leve, a moderada. O que faz com que o paciente passe da fase leve para grave é devido ao sofrimento, não é? Não existe indícios ou então marcos que diz que houve pacientes que passaram de um estado de transe, né, de leve para grave, e não conseguiram voltar-se, não é? O que significa que o estado de transe é um estado alterado. Então, se o paciente está em estado de transe e não consegue voltar-se, então aí o trabalho do psicanalista usou um método inadequado, não é? Até agora ainda não houve registros de pacientes que passaram de um estado de transe, não é? E tiveram dificuldade de voltar, não é? Porque todo esse processo depende do profissional. O profissional só coloca o paciente em transe quando aplica o método, né? Neste método de recordar, repetir e elaborar. Então, tudo depende do profissional. Então, nós somos chamados
a praticar estas técnicas, a aperfeiçoar mais o trabalho analítico, como dizia Freud, para pelo menos deliciarmos desses termos todos. Então, Maurício, poderias acrescentar um pouco sobre essas questões e tal? Olha, Timóteo, eu nem vou me alongar muito aqui, por conta do horário, não tenho a experiência clínica como psicanalista da prática da hipnose. Eu acrescentaria uma coisa para um pensamento apenas, que não precisa ser respondido agora, que é o seguinte, se a proposta da psicanálise é da livre associação, será que a sugestão hipnótica promove esta livre associação? É um pensamento para talvez um outro momento amadurecermos essas representações todas, né? Então, foi o que me ocorreu agora de início, mas, enfim, não precisamos nos ater a isto agora, e sim a esse conjunto também de informações que você tão bem trouxe, que pode ajudar a responder de maneira mais concreta essa pergunta que foi feita, né, Timóteo? Eu acho, inclusive, aqui que o Hamilton está com a mão levantada, acho que a gente consegue ver se há alguma questão que o Hamilton queria trazer também, para que a gente não passe também do nosso horário, enfim, estarmos juntos aqui. Hamilton, você gostaria de falar? Ok, muito obrigado, Maurício. Boa tarde, Moçambique, e boa tarde, Brasil. Eu somente quero aqui agradecer pela palestra, muito importante e fascinante. Quando o Timóteo estava a explanar, assim como o Maurício estava a explanar, eu senti-me num mundo como estivesse frente a frente, com pacientes estando num divã, numa sala terapêutica, a fazer toda a técnica psicanalítica. Então, para mim, do meu lado, quero agradecer essa palestra, porque motivou-me bastante, encorajou-me muito, e continue assim, e o meu muito obrigado. Muito obrigado, Hamilton, pelas considerações finais aqui também. É sempre um prazer nós estarmos reunidos nessa proposta horizontal de troca, de compartilhamento, né, enfim, aprendizado. Timóteo, eu acredito que por conta do horário a gente possa também já direcionar para o encerramento. Então eu vou agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer as considerações que foram feitas. Timóteo, eu agradeço a nossa parceria e deixo um desejo de um ótimo sábado a todos aí em Moçambique e aqui no Brasil também, e passo para você, Timóteo, fazer o nosso fechamento. Está fechado aí o microfone, Timóteo. Ok. Estava aqui a partilhar ou a responder a Regina Roque, não é? Então, a Regina Roque que perguntava sobre se é possível submeter à hipnose pacientes com registro de psicose, né? Paciente psicótico, não é? Deixei aí uma resposta. Eu dizia, todo psicótico tem uma tendência à agitação, então nós não podemos submeter os pacientes psicóticos à hipnose, né? Porque para administrar a hipnose temos que ter a total confiança, não é? E total consciência do próprio paciente. É através da consciência que nós vamos a fundo, buscamos o inconsciente, aquilo que o paciente não consegue lembrar-se, não é? Então, a psicose, um paciente no estado de psicose, diagnosticado pela psicose, não temos como submeter esse paciente à hipnose, porque está sempre agitado, não é? Ele está com ideia alterada devido à psicose. Não podemos submeter à hipnose, ok?
Então, esta é a fase mais péssima, que eu não gosto, quando após várias horas de partilha de saberes, ter que se despedir desta comunidade maravilhosa, desta gente linda. Na psicanálise não se despede, porque os nossos encontros são semanais, tá? Eu não diria assim uma despedida, eu diria até um breve encontro. Foi um prazer estar convosco e é sempre um enorme prazer partilhar esses saberes num mundo em que existe uma força maior de pessoas que praticam a psicanálise, que queiram praticar a psicanálise como tratamento analítico, não é? Então, se existe esta vontade, este desejo de praticar a escuta como um método da psicanálise, não é? A psicanálise como um tratamento analítico, um tratamento da cura, estou muito gratificante em fazer parte desta turma maravilhosa, desta gente maravilhosa, e palavras me fogem para agradecer este momento. E Maurício, até um futuro breve, peço para deixar as suas últimas considerações. E podes também fechar, né? Até breve, então, Timóteo, até breve a todos. Nós seguimos, teremos ainda muitos temas importantes, entre eles, na sequência da biografia de Freud, a nossa apresentação da Helena Lima com Jorge, das biografias de Freud, as correspondências, que será no dia 8 de junho. Bom, antes disso haverão outros encontros, outros momentos nossos, e no mais, até breve, gente. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, um bom dia. Boa tarde e bom dia para o Brasil. Temos o nosso grupo do WhatsApp, quem tiver dúvida pode colocar lá e paulatinamente vamos respondendo as questões, as inquietações. Tchau, tchau. Até um futuro breve.